capítulo 1. Obrigado. Capítulo 1 é o nosso texto, tá? Especificamente o versículo 10. Tá aí no aplicativo já só preciso do controlezinho. A apresentação tá aí. Primeira carta de João, capítulo 1. Você sabe que a carta de João era uma carta para a igreja, uma carta circular, chamada Epístola Geral, né? Era uma carta enviada no intuito de alertar a igreja por causa do gnosticismo. Tá? Gnosticismo era uma seita naquela época já, que estava se infiltrando na igreja, pervertendo o evangelho, ensinando coisas falsas sobre o evangelho. Mais do que isso, eles acreditavam que a principal vertente desse pensamento é que o corpo era mau e o espírito era bom. Tá? Então, por eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Certo? Não acreditavam que Jesus era o Cristo, que era Deus, porque ele veio num corpo físico. E sendo Deus, ele jamais poderia ter vindo nessa natureza que é má. E o espírito é bom. Então, eles acreditavam que a humanidade era dessa forma, né? E que todo ser humano precisava morrer para ser um ser perfeito, porque o corpo em si era quem trazia o problema para a humanidade, não era o pecado em si. Então eles acreditavam que Jesus era uma espécie de holograma, era um espírito, algo materializado ali, mas que não era um corpo em si. Então eles tinham algumas lendas nesse sentido acerca de Jesus. Claro que a tentativa deles era desqualificar o Cristo. Porque se você desqualifica o Cristo, você desqualifica todo o resto do Evangelho, né? Todo o ensinamento dos apóstolos, no caso ali no momento, era desqualificado porque a base de todo o ensinamento era Jesus Cristo como Salvador. É por isso que ainda hoje você vê na TV, por exemplo, no Carnaval agora, parece que teve uma escola de samba que fez uma caricatura de Jesus. Eu não vi, eu só vi uma manchete falando sobre isso. Parece que no evento dos LGBT, T+, FZH, aqui em São Paulo, teve uma época também que colocaram um Cristo ali seminu, né, crucificado, e ele era homossexual, inclusive, ali na encenação. Né? Então, eles fazem muito isso ainda hoje. Tá? Eles tinham muito a ideia de que a palavra, a sabedoria, só o conhecimento em si era suficiente. Eles não criam que a prática do conhecimento era algo a levar-se em conta. Talvez você já ouviu falar aí de uma tal de logosofia. Já ouviu, não? Logosofia? Não? É tipo uma igreja, Guti. Uma igreja. Só que eles se encontram para falar palavras de sabedoria. Trocar palavras. Eu tinha um chefe que ele se sentia super sábio por conta disso. Ele era da logosofia. Ele era crente, tocava no louvor, e se desviou, foi para a logosofia. E ele dizia uma frase que eu nunca me esqueço, e faz sentido até essa frase dentro do contexto de tanta bobagem que ele falava. Ele dizia assim, que a cultura de hoje, tudo que acontece de ruim na cultura hoje, ele tinha uma frase, ele dizia assim, é o declínio da cultura vigente. Né? Então ele via lá, sei lá, alguém, sei lá, na rua, sei lá, fazendo coisas que não são legais de se ver na rua. Ele dizia, é o declínio da cultura vigente. Né? Via pessoas gastando dinheiro exacerbadamente com coisas fúteis. Ele falava, é o declínio da cultura vigente. É o declínio da cultura que está acontecendo no país ultimamente, né? Isso é uma palavra de sabedoria, claro, que isso tem raiz bíblica, né? Porque a Bíblia fala que o nosso mundo jaz no maligno. Então não tem nada de novidade, eles tiraram da Bíblia. Então o que se tira da Bíblia para formular frases, é claro que vai ter sentido, né? Mas aquilo que é contra a Bíblia realmente não faz sentido nenhum, como dizer que Cristo não era Deus, ok? Então dentro desse contexto a gente vai ler a carta de 1 João, uma parte dela. Ele começa a introdução dizendo quem é Jesus. Ele diz que Jesus é a palavra da vida. Né? E é interessante ele começar falando isso, né? Porque na epístola de João, a mesma escrita por ele, ele começa dizendo que Jesus era o verbo, a palavra.
ele começa a primeira carta dele repetindo isso, né? Jesus, ele é a palavra da vida. Nós testemunhamos e proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, o próprio Cristo, né? Então veja que aqui aparece aí a característica principal de ser apóstolo. Ter visto o próprio Cristo, ter sido comissionado pelo próprio Cristo. Então quando você ouve por aí, o apóstolo tal, esse apóstolo pode ser no sentido simples da palavra, que é aquele que é enviado para pregar alguma coisa em outro lugar. Okay? Então aquele pregador itinerante pode ser chamado de um apóstolo no sentido mais simples da palavra. Mas esse sentido completo dos apóstolos de Cristo, ele só poderia ser tendo visto o próprio Cristo, tendo comissionado o próprio Cristo, sendo chamado e enviado pelo próprio Cristo. Isso pessoalmente, porque o cara fala, em sonho Deus me falou para eu ir para tal lugar, esquece isso daí. É só naquele momento que poderia haver esses apóstolos. Então ele estava dizendo isso aqui, ó, que eles viram, ouviram e tocaram, inclusive, com as próprias mãos, versículo 1 diz, né? Esse aí é a palavra da vida. E o nosso texto-chave é o versículo 10, lá embaixo. Ficou ruim aí, né, a fonte. Deixa eu ver se eu apagar um aqui que se melhora para a gente. Melhorou, gente? Sim, né? Então, o tema dessa mensagem que eu proponho é em defesa de mim mesmo. Que parece que João, ele faz aqui uma brincadeira de palavras para afirmar o que o nosso coração pode dizer, certo? Acerca dos nossos pecados e o que Deus diz acerca dos nossos pecados, tá? E nessa contradição a gente pode se perder um pouquinho, ok? Então, João, ele tem esse costume, se você lembrar, o Evangelho de João, ele faz algumas dicotomias, né? Vida e morte, né? Salvação e perdição, pecado e santidade, luz e trevas, né? Ele faz muito isso e na carta ele também continua, é uma característica da escrita de João. No versículo 10 ele diz, se afirmarmos, você vê que ele começa com uma condicional, né? Certo? Então assim, existe a possibilidade de acontecer. Se nós afirmarmos, ou seja, batermos o martelo, dizer com certeza, com convicção, que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Cara, isso aqui eu considero isso muito sério. Muito sério. E o que me faz lembrar de um contexto aqui, eu já contei esse contexto, claro, a Bíblia nos mostra ele. Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos 3 vezes, né? Depois da terceira vez, antes da terceira vez, Pedro vai pescar, lembra? Tipo, Jesus estava demorando, eles estavam com medo, trancados num lugar, e de repente Pedro tem uma brilhante ideia. E isso depois de Jesus ter dito assim, ó, eu te farei pescadores de homens. Lembra disso? Interessante, né? Como a Bíblia vai trazendo à memória algumas coisas, criando esse contraste. Pedro fala assim, ó, vou pescar. Então ele, naquela ânsia de esperar Jesus, ele sai para pescar e os outros discípulos falam assim, eu vou contigo. Eles entram no barquinho e entram no mar. Quando eles estão lá no mar, jogam jogam para um lado, jogam para o outro, não pesca nada. E aí tem aquele diálogo com Jesus, eles olham para a praia, e aí o João reconhece que é o Cristo. E nessa Pedro, desesperado, pula na água, parece que ele já vai nadando atrás para encontrar o Cristo, né? Finalmente ali parece que ver para crer, né? Não foi só Tomé que fez isso, mas Pedro também. Então Pedro chega na praia ali, Jesus está ali no final, no período de Páscoa, né? Então ele não podia comer pães com fermento, então ele está ali fazendo um churrasquinho de pão sem fermento, com peixinho do lado e tal. E os discípulos chegam, né? E ele já está dizendo, olha, existe um período de Páscoa, lembrando do período judaico, e eu vou ser entregue para a morte.
mas para a salvação de vocês. A libertação do pecado, assim como a Páscoa no Antigo Testamento relembrava da libertação da escravidão do Egito. Né? Eles estão ali naquele diálogo, começam a andar na praia, Jesus chama Pedro e fala assim, vem cá, vai na frente com Pedro, fala assim para ele, você vai passar por um caminho duro. Você vai seguir o meu caminho. E a gente entende hoje o que ele quis dizer, porque a tradição cristã diz que Pedro foi crucificado também, né? Diz também que ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ser crucificado como Cristo. Mas ele morre assim, crucificado. E Jesus estava dizendo, você vai passar pelas mesmas coisas que eu passei. Se prepara. Né? E aí passa aquele período de negar Jesus e tal, depois se arrepender e tal, todo aquele período interessante antes disso, né? Passa por isso e tal. Enfim, aí nessa conversa com Jesus, Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, e ele? De quem que Pedro está falando? De João. E Jesus disse para ele o quê, gente? Fica de boa aí, de boas, como diz os adolescentes. Fica de boas. Porque para ele eu tenho uma outra conversa, é uma outra história. E realmente acontece, porque João foi o último apóstolo a morrer. Né? Porque ele ainda tinha que escrever essas cartas e Jesus ainda tinha que revelar o Apocalipse para ele. Né? E é nesse contexto que a gente olha para esse versículo e João está dizendo assim, olha, se nós afirmamos que não temos nenhum pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Estamos chamando Deus de mentiroso. Teve um político recentemente, ex-presidente inclusive, que ele disse que ele era mais justo do que Jesus, inclusive, né? Você lembra disso aí? Eu sou menos imputável que Jesus, inclusive, né? Então, tem pessoas que têm essa pretensão. Talvez, não diretamente, mas seja uma pessoa que se acha acima do bem e do mal. Uma pessoa que não é putável ou imputável de uma disciplina, de um erro, de uma correção. Né? Pessoas que vivem armadas e jamais aceitam algo que seja dito sobre ela. Tem gente que faz isso com os filhos, por exemplo, né? Acaba criando um ídolo, né? Então você não pode dizer nada sobre o filho. Se o filho fizer alguma coisa de errado e você falar alguma coisa, nossa, a pessoa muda até de igreja, porque jamais pode dizer do meu filho assim, fale de mim. Mas se disser do meu filho, eu sou capaz de matar um por causa... Não pode falar do meu filho, né? E às vezes a gente faz isso indiretamente, dizendo que não há algo para ser corrigido em nós. E a gente acaba chamando Deus de mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para a palavra de Deus. Olha que interessante isso. Ele está dizendo que a gente demonstra que não há lugar em nós para a palavra de Deus quando a gente se sente imputável. Quando a gente se sente alguém bom, a Bíblia está dizendo que nós estamos dizendo que Deus é mentiroso e que não há lugar da palavra dele em nós. Nós dizemos isso algumas vezes? Sim, dizemos isso muitas vezes na nossa vida. Por diversas vezes na nossa vida, a gente é tentado a não abrir espaço para a palavra de Deus na nossa vida. Vou te dar uma demonstração disso. Tem algumas coisas da Bíblia que a gente aceita muito facilmente, certo? Mas tem outras coisas que a gente tem dificuldade para aceitar. Ok? Então, por exemplo, existe uma linha teológica, de pensamento teológico, que diz que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Certo? Isso faz com que aquilo que agrada, você assimila. E aquilo que desagrada, você não assimila. Ok? Então tem um pastor muito famoso aqui em São Paulo, que é o Ed Renekiewicz, que ele acredita nisso. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Já pensou o problema que isso traz? Talvez você tenha visto ele certa vez, eu não estou aqui para demonizar o Ed Renekiewicz, só acho que ele está enganado e muito enganado, e por causa disso ele pode se tornar um falso mestre, um falso profeta. Estou dizendo que ele é o diabo, não. Não estou dizendo que ele é o anticristo, não. Né?
Mas eu estou dizendo que ele pode se tornar um falso profeta e um falso mestre quando ele prega a Bíblia parcialmente. Tá? Ele foi no Café Filosófico, quem viu? Tá? E foi perfeito, né? Ele é muito inteligente, muito eloquente. Eu acho que o maior comunicador cristão no Brasil hoje é ele. Para você ver que eu não sou um perseguidor do Ed Renekiewicz, né? Mas ele foi nesse Café Filosófico, ele foi perfeito, assim. Gente, o raciocínio dele para as questões que eram levantadas e como ele traçou ali o processo de raciocínio bíblico, ele foi muito estratégico para aquelas pessoas que a maioria ali eram pessoas, muitos ateus estão ali, muita gente de ideologia bem específica, bem caracterizada. Então ele estava ali num ninho de cobras ali, ok? Para um crente estar. E ele foi muito bem, ele foi assim, eu não iria bem como ele foi, não. Porque eu não tenho a retórica que ele tem, ele é muito bom nisso. Mas no final, abriu espaço para perguntas. E alguém perguntou para ele, como é que você lida com o homossexualismo na sua igreja? Aí ele ensaboou. Ensaboou porque se ele falasse isso publicamente, numa rede aberta, ele sofreria muitas retaliações, né? Muita gente deixaria de frequentar a igreja dele, inclusive, se ele pregasse ali naquela hora o que a Bíblia diz. Mas aí ele deu uma volta para lá, uma volta para cá, ensaboou. Depois vocês assistem, está lá no YouTube. Você vai perceber que ele não foi ao ponto da pergunta. Rodeou e não respondeu para não ficar mal com o público. Isso realmente ele fez. Deu para ver claramente que ele fez isso. E isso é um problema. Por quê? Porque isso é o típico discurso de uma pessoa que prega a Bíblia parcialmente, porque ela não crê que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Paulo fala a Timóteo, né? Toda ela é inspirada e toda ela é apta para o ensino, para a demonstração, para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus é apta e é útil para isso. Então você desqualifica alguns textos. Tem um pregador famoso aí, que uma vez eu até mandei uma mensagem para ele, chama Ariovaldo Júnior. Quem conhece Ariovaldo Júnior? Ariovaldo Júnior. É o que escreveu a Bíblia Freestyle lá, né? Que Jesus fala palavrão lá, é meio doidão, né? Eu acho que tem um público específico para o cara, entendeu? Eu acho que tem um público específico. Não precisava algumas coisas que ele fez, como a tradução da Bíblia, e aí eu questionei ele falou que não era tradução, que era uma paráfrase, né? Que não era a Bíblia, mas lá no site está Bíblia Freestyle, né? Não está paráfrase freestyle, né? Aí eu perguntei para ele mesmo, falei, poxa, por que isso, né, cara? Isso está errado, isso aqui teologicamente está errado e tal. E ele disse para mim assim, para mim, o Antigo Testamento caducou. Ou seja, o Antigo Testamento não serve para nada, é conto da carochinha, certo? E as cartas paulinas não são doutrinárias. Eu falei, o que sobrou? Sobrou os evangelhos, quando Jesus prega o amor e tal. Mas eles conseguem dar aquela mexida nas falas de Jesus, e eles não percebem que muitas vezes você pode estar na posição não do discípulo, mas do fariseu. E muitas vezes a gente está, não na posição do discípulo, mas do fariseu. E ali existe muita exortação para a gente também de Jesus, não tem a menor dúvida disso. Você desqualificar o Antigo Testamento e as epístolas de João, de Paulo, você faz o que quiser. Samba com todas as palavras ali, se é um bom eloquente, né? E aí eu disse para ele isso, ele disse para mim assim, então me prova que as cartas paulinas são doutrinárias. Rapaz, aí eu tenho que fazer um TCC. Porque eu vou ter que citar todos os versículos para ele. Eu vou falar assim, eu vou te indicar você comprar um comentário bíblico, é melhor, né? Aí realmente eu fiz as principais partes da teologia, né, de Paulo, e como ela tem implicação nos evangelhos e no Antigo Testamento, como tudo se soma nesse entendimento total da palavra de Deus. E aí ele nunca mais me respondeu. Me parece que algumas coisas ele mudou. Principalmente a ideia de que as cartas paulinas são doutrinárias, né? Parece que mudou alguma coisa, e eu acho que ele anda um pouco sumido por causa disso também, né? Porque a juventude de hoje quer ver polêmica, quer ver, né? Quer ver coisa nova, né? E aí outro dia eu postei lá, o pastor Carlos Oswaldo, antes de morrer, ele disse o seguinte, quando algum pregador, algum teólogo, chegar dizendo que descobriu uma coisa que nenhuma outra pessoa descobriu, que é novo, desconfie que a probabilidade de ser heresia é muito grande.
Jesus não falou. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos não disseram. Os pais da igreja não viram isso em toda a sua teologia. Os últimos 2000 anos, nenhum teólogo apareceu. Calvino, Spurgeon, Lutero, Agostinho de Hipona, ninguém falou sobre o assunto que o cara está falando. E ele descobriu a roda agora, em 2021, porque ele sonhou. Aí teve uma revelação, né, que aquilo era uma nova unção, a transferência de unção, né? Essa é nova, não é tão nova não. Transferência de unção é algo que Deus trouxe para ele. Olha só, isso tudo você pode tornar Deus mentiroso. Porque os textos de Paulo são os textos que falam que você é miserável pecador. Sendo nós ainda pecadores, ele nos escolheu. Sendo nós ainda pecadores. Se alguém pecou, João vai falar, né? Nós temos um justo advogado. Confessai os vossos pecados, que ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Ok? Libertando-nos de todo o pecado. É uma teologia que é presente na Bíblia inteira. Desde Adão e Eva até Apocalipse. Todas as escrituras repetem que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Né? Eu quero ler um pouquinho antes desse texto, alguns comparativos que ele faz sobre o que nós podemos dizer ou o que nós podemos viver, para que a gente entenda se a gente se encaixa nesse perfil aqui ou não. Ok? Então ele diz, versículo 5, essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Né? Ele fazendo mais uma brincadeira entre luz e trevas. E algo chama a atenção aqui, talvez não chame a sua atenção, mas quando você olha para o texto aqui mais cuidadosamente, quando ele fala assim, nós ouvimos dele, isso é muito significante na teologia de João, por causa do que os infiltrados na igreja estavam dizendo. Ok? Então olha que interessante, chegou alguém na igreja infiltrado, da base do gnosticismo, querendo pregar um outro Cristo, pregando outra filosofia de vida, enxertando conhecimentos e verdades que para eles eram verdades, mas que eram contradizentes com o ensino dos apóstolos. Lembra que eles não tinham isso aqui escrito, ok? Ou pelo menos não entendiam que isso aqui era a revelação de Deus, era uma carta comum, ok? E aí João fala assim, olha, tudo que a gente ouviu e viu e dele, é isso que a gente testemunha. Ouvimos dele, do próprio Cristo. É isso que nós estamos transmitindo para vocês. Aquilo que nós ouvimos dele estamos transmitindo para você. E não vem de homens, não é uma teologia, não é um ensino que venha de sabedoria humana, mas é que vem do próprio Deus. A luz e as trevas são opostas. E só há duas opções. Parece que na teologia de João ele faz muito isso, né? Só há duas opções. E lá no Apocalipse você vai perceber isso acontecendo também. Existe uma porta que é estreita e tem uma porta que é larga. Você só tem duas opções. Tem um evangelho hoje sendo pregado que nas entrelinhas diz que a porta é larga. Vem, olha, é fácil, é bom, olha como Deus dá, olha como é próspero, olha como Deus dá bênção, olha como o crente não sofre, olha como acaba os problemas, olha como... E tem uma outra porta que vem dele, do ensinamento dele, do Cristo, dizendo, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. E o evangelho da porta larga, da porta fácil, está dizendo, vem receber. Vem receber. O que você quer? O que você precisa? Aí é inevitável a gente não lembrar da teologia de Paulo, né? Que fala que nos últimos tempos, as pessoas procurarão mestres, pregadores, como comichão nos ouvidos. Como coceira nos ouvidos. Ou seja, ele está querendo dizer... buscando seus próprios interesses. Qual é o meu estilo de vida? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu plano de vida para os próximos anos? Onde que prega isso?
Eu quero ter a condição de vida X. Bom, eu entro naquela igreja, o pastor falou para mim, olha, sofrimento, é luta. A vida do crente são lutas atrás de lutas, são consequências de você viver uma vida cristã. Hoje na escola dominical, quem está na minha sala, a gente estava falando sobre isso, né? Existem umas consequências de lutas que são provenientes das nossas más escolhas, dos nossos pecados. E a gente não pode confundir essas coisas com aquela ideia de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque do que Paulo está dizendo ali? Que as coisas que contribuem são aqueles problemas que são consequências da obediência a Deus. Vou te dar um exemplo disso, ok? Eu não estou numa situação muito boa. Eu perdi minha carteira de motorista, foi suspensa. Por quê, pastor? Multa, velocidade, meu pecado. Ok? Você fala assim, pô, você corre com o carro? Não, minha esposa está aqui, ela é prova de que eu não sou um louco por andar com velocidade. Como que você tomou essas multas? 2 viagens que eu fiz, recebi acho que umas 8 multas, sei lá quanto foram, 4 pontos cada uma. Disse que eu estava muito acima da velocidade. Mas a questão é que eu não ando acima da velocidade. Como é que aconteceu isso? Não sei, eu devo ter tomado a multa. Agora, se você pergunta assim, você confia nessas pistolinhas? Não confio. Você confia no radar móvel? Não confio. Se eu fosse um maluco que andasse a alta velocidade, eu tenho medo de velocidade. Acima de 100 por hora, eu tenho medo de andar. Como é que eu passei a 130, 140 e tomei 8 multas em 2 viagens? Não sei. Não sei. Eu podia pensar o quê, irmã Eliana? Podia pensar assim, ó, cara, eu não posso ficar sem essa carta, porque o governo está me roubando, eu não ando nessa velocidade. Como é que eu tomei essas multas? Não sei. Tá bom, digamos que eu seja inocente o suficiente para achar que eu não ande tão assim abaixo da velocidade, ok? Tomei essas multas, e agora? Ah, o governo rouba a gente, né? Tem umas empresas de soluções hoje em dia lá, que você paga e as pontuações saem da carteira, você não perde a carteira. Está na TV, empresas abertas, com CNPJ, está todo mundo vendo. Deve ser certo aquilo ali. O que eles fazem? O que eles fazem? Qual é o milagre? Como é que eles tiram a carteira? Pastor, R$500. Você vai ficar sem a carteira? 7 meses sem andar de carro? E aí? Se eu ando com Cristo, eu entrego a carteira e falo, vou ficar os 7 meses. Alguém vai dizer, pô, paga lá R$500, tira os pontos da carteira. Ué, mas se ele está dizendo que eu cometi, eu tenho que pagar pelo que eu cometi. Qual que é a pena? Ficar 7 meses? Eu vou ficar 7 meses sem andar, toma aqui minha carteira. Foi o que eu fiz, entreguei minha carteira lá. Agora, se eu sofrer perseguição por conta disso, ou seja, poxa, eu estou sendo privado de andar de carro, claro, por causa das multas, né? Mas primeiro porque eu não abri mão de ter que pagar pelo que eu fiz. Está errado. Se eu tomei essas multas, eu tenho que pagar. Né? O fato de querer ser honesto, de fazer a coisa correta, e ter que passar por essa penitência de ficar 7 meses sem andar com carro, é intrínseco da vida cristã. Ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que andar a pé, vou ter que andar de ônibus. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque me interessa mais obedecer às leis do país, porque a Bíblia diz para a gente se submeter aos nossos governantes, mesmo que sejam desonestos, ok? Nós temos que submeter à autoridade de líder que ele tem, de governante que ele tem, e nós não podemos nos comportar como os filhos das trevas. Claro, e que você tire algum aprendizado de tudo isso. Bom, então, eu não posso andar tão próximo da velocidade. Vou ter que andar bem abaixo da velocidade agora, para você não correr nenhum risco de algum cara. Eu não confio naquelas pistolas. E outra coisa, nesse período as pistolas estavam proibidas de serem usadas. Lembra que ficou um período grande aí das pistolas serem proibidas de usar? Como é que eu fui multado? Se eu andasse acima de velocidade, eu ando com o Waze ligado. Eu sabia onde estão os radares. No momento que chega no radar, você diminui. Depois você chinela de novo.
Se não poderia os revolvinhos, os revólveres, então como é que eu tomei essa multa? Se o Waze mostra onde estão os radares. Entende? Mas uma coisa é verdade. Agora eu tenho que pagar, porque a minha carteira foi suspensa. Se eu pegasse e pagasse esse valor e continuasse andando com a carteira nessa condição, se eu tivesse limpo a pontuação da minha carteira, e aí o guarda me para na rua, ele vê que minha carteira está suspensa, além de tomar minha carteira, ele vai tomar meu carro, ok? E a coisa vai piorar, porque eu vou ser caçado, aí eu perco o direito de dirigir por 2 anos. Aí você fala, tá vendo? O diabo está me perseguindo, porque eu estou fazendo a obra do Senhor e o diabo tomou minha carteira. Não, senhor, isso é consequência do pecado. É ou não é? Agora veja que tipo de atitude que a gente toma. Porque a gente poderia pensar muito bem, cara, o governo está me roubando, cara. Está tudo errado nesse país. E eu tenho certeza que eu não andei acima da velocidade. Esse é o exemplo perfeito. Porque a gente começa a acreditar naquilo que a gente declara. Não, eu tenho certeza que eu não estou errado. E a Bíblia fala assim, se você acha que para tudo na vida você tem certeza que você não está errado, você está dizendo que Deus é mentiroso. E que a palavra de Deus não tem espaço no teu coração. Olha o que ele diz no versículo 6. Portanto, se afirmamos, condicional, que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Se a gente se permite, irmã, aquelas mentirinhas, sabe, aquelas licenças sociais, aquelas mentirinhas que ninguém vai saber, coisa simples, passar o semáforo, dirigir com a carteira caçada. Se a gente se permite essas pequenas coisinhas, a Bíblia está dizendo que nós mentimos e não praticamos a verdade da palavra de Deus, que está em Cristo. Alguma coisa está errada nesse relacionamento com Ele. Às vezes nem precisa chegar a tanto, coisas bem menores a gente negocia. Sabe aquela história de ser fiel no pouco? Às vezes a gente nem precisa chegar no muito, para ser fiel. Nas coisas pequenas a gente já não é muito fiel a Deus. O nosso coração ele já está preparado para burlar alguma coisa na lei. Crentes que ficam num país, por exemplo, sem o green card, fica irregular no outro país. Como é que pode isso? Como é que pode? Pastor que vai para os Estados Unidos abrir uma igreja e está irregular lá. Gente, não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Versículo 7. Mas, em contrapartida, se vivermos na luz, como Deus está na luz, aí sim temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não existe possibilidade de você ter comunhão com a igreja. Não, olha o que eu estou dizendo. Não existe possibilidade de você ter comunhão com a igreja, uns com os outros, se você não estiver andando na luz. Essa é uma outra parte muito profunda do ensino de João, porque ele está trazendo o ensino de Jesus agora. Sabe quando Jesus fala assim, se você andar na luz, você vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque as suas obras são boas. Você não tem o que esconder. Sabe, marido, o seu celular? A tua esposa tem que saber a senha do seu celular. Não pode ter segredo. Teu computador não pode ter senha. Tua mulher tem que saber. Ela tem que ter acesso às tuas conversas. Você não pode trocar mensagem com outra mulher sem ser sua esposa. Você não pode trocar mensagem com outro marido, outro homem sem ser o seu marido. O relacionamento entre vocês tem que ser transparente a esse ponto. Você não pode esconder coisas.
É isso que Jesus está dizendo. Aqueles que andam na luz, ou seja, que as obras são boas, ele vem para a luz. E aí ele brinca da luz de Cristo com a luz do dia. Porque as suas obras são boas, elas precisam ser manifestas. Então vem para a luz. E Jesus diz assim, a contrapartida disso é que aquele que não anda na luz, ele não faz isso porque as suas obras são más, para que elas não sejam manifestas diante das pessoas. João está se aproveitando desse ensino de Jesus e está dizendo assim, se nós não vivermos andando nessa luz de Cristo, é impossível a gente ter comunhão. Ok? Então assim, o que é ter comunhão então? A palavra comunhão vem de comum união, ou seja, os dois têm união em um ponto em comum. Ok? E o que a Bíblia diz? Quais são os nossos pontos em comum? Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Se é da Assembleia, se é da Batista, se é da Presbiteriana, nós temos um só Deus, uma só palavra, um só Senhor, um só Cristo. É isso que nos une. Não são usos e costumes, nós temos diferenças, mas o que nos une é Cristo. Em Cristo nós somos um, unidos em Cristo, cantamos isso agora. Certo? E o que é comunhão, então? É vir para o culto, vir para a igreja? Não, isso não é comunhão. É chamar alguém para ir jantar fora? Não é. É eu chamar alguém para comer na minha casa. Isso não é comunhão. Comunhão é o que acontece ali, quando os dois estão, quando as pessoas estão ali, envolvidas emocionalmente em relacionamento. O que acontece ali? Qual é o papo? Quais são os interesses? Isso aí é comunhão. E a Bíblia diz que quem anda na luz, essa comunhão é com o Pai, e nós temos tudo em comum. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um amor. Nós temos em comum aquilo que Cristo falou, que é algo que deve ser em comum entre nós. Isso é comunhão. Estamos em comunhão, vamos tomar a ceia. Isso não é comunhão. Tomar uma ceia é uma responsabilidade de cada crente. Certo? Então eu preciso ter amigos na igreja. Não, necessariamente não é isso, ter comunhão. Mas é claro que a pessoa fala assim, eu não tenho nenhum amigo na igreja. Cara, alguma coisa está errado nisso aí. É ou não é? Porque talvez eu não tenha algo em comum com as pessoas. Ô louco! Você está afirmando que você não tem nada em comum com as pessoas, com a família de Deus. Por isso você não tem relacionamento com Ele. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, ele adiciona essa ideia, que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, quando a gente está vivendo em comunhão. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Será que o irmão é um agente disso na minha vida? É por isso que eu não devo esconder pecado do irmão? É por isso. Pelo contrário, você é um agente de Deus na vida do irmão. Se o teu irmão pecar contra você, vá até o irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Relacionamento, comunhão, interesse. Eu me interesso na vida do Wesley. Por quê? Porque me traz um benefício? Não, porque é altruísta o negócio. Eu dou para ele, sem querer receber de volta. Eu ofereço, eu oferto. Eu não tenho ninguém que seja meu amigo, mas eu sou amigo de muitas pessoas. Entende? Talvez as pessoas não tenham a maturidade para devolver essa amizade, mas você é altruísta. Jesus falou isso para os discípulos, né? Eu não tenho chamado vocês mais de servos. Eu tenho chamado vocês de amigos. Por quê? Porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Olha a sapiência do ensino de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que ser amigo de Jesus é conhecer o que ele tem para falar. Lembra quando ele entra na casa de Maria e de Marta? Ele diz para Maria o quê? O que ele diz para Marta? Que Maria escolheu
Ele disse que Marta estava errada? Não. Ele disse que Maria escolheu a melhor parte. Por que ele falou isso? Porque Maria estava aos pés dele ali, ó, bebendo do ensinamento de Jesus. Se você voltar uns 2, 3 capítulos, você vai ver que Jesus está enviando os apóstolos, depois ele envia os discípulos. Ele fala, ó, vai lá nas cidades, se elas te ouvirem, vocês preparem um caminho, porque eu já estou chegando lá para levar minha mensagem, certo? Se ninguém te ouvir, você, ó, bata os pés e vaza dali, se eles não te receberem bem. E o que era receber bem para Jesus quando ele estava falando para os discípulos? É eles pararem para receber os apóstolos e ouvirem qual era a mensagem do reino, quais eram as boas novas que Jesus levaria depois para eles. Então veja, ser amigo de Jesus, ele está dizendo que não é aquele que serve ele. E você vê isso naquela parábola do filho pródigo, por exemplo. O pastor Krause pregou lá. Não é um filho pródigo, são 2. O que fica também é pródigo. Porque no final, o filho que fica fala assim, Senhor, pai, eu estou aqui te servindo como um servo há tanto tempo, como um escravo. Ué, e era para ser como escravo? Não era para ser como um filho? Eram posições diferentes? Na casa, na fazenda, na propriedade do pai? O filho era diferente do escravo? Lógico que era. E por que ele servia como escravo, não como a obediência de um filho ao pai? Ele era pródigo também. Por isso que ele se irritou com a volta do filho. Orgulho. Não é? Então João está misturando tudo isso aqui, ó, trazendo nessa profundidade. Olha no versículo 8 que ele diz. Então, se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Ô louco, ele diz mais uma vez, olha, se afirmarmos que não temos pecado, nós não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda injustiça. Vê que tem um processo de confissão. Agora, como é que você anda na luz se você não confessa o pecado? Será que a vergonha da exposição é maior do que o interesse pela verdade, de andar na luz? Talvez porque a sua vida não tem sido uma vida de andar na luz, mas as suas obras são escuras. E é isso que João está dizendo. Talvez entre vocês estão pessoas que estão vivendo na escuridão das trevas, que não entenderam ainda que existem 2 portas só. Uma que leva para o caminho da luz e outra que leva para o caminho das trevas. Não tem meio termo, sacou? E aí finalmente chega no nosso texto, né? Se nós afirmarmos, então, que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Deixa eu te contar uma história. Lá no Palavra da Vida, no seminário Palavra da Vida, teve um aluno que chegou para o professor uma vez e falou assim, pastor, eu não pequei essa noite, ontem, no dia de ontem eu não pequei. O pastor falou assim, é mesmo? E como é que foi isso, né? Então, me tranquei no quarto, peguei o violão, comecei a cantar louvores, foi uma bênção, Shekinah. Li a Bíblia, não pensei em nenhum pecado, professor. Foi uma bênção, foi o dia inteiro ali, olha, na unção. Então acabou o dia, eu fui dormir e não pequei. Então, acordei aqui hoje. O professor pensou, olhou para ele e falou assim, você compartilhou com alguém? Aí ele, você pregou o evangelho para alguém? Aí ele falou, não. Ele falou assim, então você pecou por omissão. Aí ele saiu triste dali, é claro, né? Como aquele jovem rico, né? Achou um buraco ali na vida do cara.
Talvez ali fosse uma fragilidade do cara, dificuldade de evangelizar, de pregar o evangelho para as pessoas, né? Dentro do orgulho dele, né? E o professor pegou ele. Essa pretensão que a gente tem de achar que a gente é imputável, né? Que talvez as coisas que a gente está fazendo de errada, porque a gente olha para esse Deus bonachão, que tem sido pregado hoje, que é só amor, um Deus colorido, vem como está, e fica como está, não precisa mudar não, porque Deus ama, Deus entende, Deus perdoa, Deus é só amor. O Deus do Antigo Testamento é outro, agora nós temos outro. Estamos no período da graça, alguns falam, né? Estamos no período da graça, o tempo da escravidão já acabou. Estamos livres, libertos nele, né? Algumas palavras, algumas falácias que as pessoas criam. Bom, então a gente chega ao nosso final pensando sobre as nossas próprias vidas, né? Será que de alguma forma a gente não tem afirmado, pelo menos com a nossa postura, que nós somos imputáveis? Que nós não temos pecados? Será que de alguma forma a gente demonstra a arrogância do nosso coração quando nós dissemos que Deus é mentiroso? Será que de alguma forma a gente não está transmitindo a ideia de que Deus é mentiroso? Você fala, não pastor, eu não cheguei a nenhuma conclusão a respeito dessas. Então tá bom, vou te dar mais alguns exemplos para a gente encerrar, tá bom? Quem considera a oração importante aqui? Para a vida cristã, todo mundo considera, né? Quantas vezes você orou essa semana? Você entende que a Bíblia diz que isso é importante para a nossa vida espiritual? Quanto tempo você se dedicou a isso essa semana? Você vê como a gente é mais enganador do que a gente pensa? Você entende que essa palavra de Deus aqui é importante? É vital para você? É? Você precisa conhecer isso aqui? Precisa? É importante, né? Para a sua saúde espiritual. Quanto tempo você se dedicou à leitura disso aqui essa semana? É? Se nós dissemos que não temos pecados, nós fazemos de Deus um mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Gastamos mais tempo assistindo novela do que lendo a Bíblia. WhatsApp. Facebook. Quanto tempo lá curtindo as fotos e nada de Bíblia. Você considera importante ter um tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? Quanto tempo você dedicou essa semana para isso? Né? Você acha que você é um estrangeiro nessa terra? É? Você é um representante do reino nessa terra? Sua tarefa aqui é pregar o evangelho para toda criatura? É? Considera isso importante? Sim. Quanto tempo você gastou essa semana com isso? É? Pensa um pouquinho aí. Olha o que diz para terminar o versículo 28 e 29 do capítulo 2. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar um pouquinho sobre isso. Fala com Deus. Confessa. Confessa. Confessa.
confessa os seus pecados, para que sejam curados uns aos outros. A vergonha da exposição não pode ser maior do que a alegria de andar na luz, a consciência limpa de andar com Deus. Confessa o seu pecado, querido, seja qual for. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor fala conosco, Pai. Obrigado, porque isso é graça do Senhor. Obrigado, porque nós não merecemos nada disso. Sermos alvos da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu perdão. Nós somos pecadores, pessoas de lábios impuros e vivemos no meio de um povo de lábios impuros, Senhor. Nós queremos ter esse temor de olhar para o Senhor e dizer, ai de mim que sou pecador, Senhor. E o conhecimento disso não nos torne orgulhosos pelas veredas do oculto, da ocultação, mas que nos torne humildes pela humildade de trazer à tona quem realmente somos, Pai. Te agradecemos por isso, pela tua misericórdia. Peço pela vida dos meus irmãos também. Cada um que está aqui, Senhor, tem a sua luta, tem a sua dificuldade, o seu pecado. Muitos vieram para cá com peso, com a tristeza de não conseguir vencer as suas próprias lutas, seus pecados. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Peço também pelos aqueles que precisam avançar e ir para outros degraus da vida cristã e não está conseguindo, está acomodado muitas vezes. Peço que o Senhor desperte essas pessoas para a importância de continuar vivendo para o Senhor, Pai, todos os dias da nossa vida. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, esse é o nosso desejo, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Amém?